Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Gustavo e eu sou professor de História no Instituto Genara Viana. Eu, como toda a equipe da instituição, parabenizamos os 25 anos de aniversário da cidade de Iguaba Grande. No caso, a cidade completa esses 25 anos na data de 8 de junho, onde em 1995 a cidade conseguiu a sua emancipação política e administrativa, obviamente. Bom, mas a história da cidade de Iguaba Grande ela é muito mais antiga do que esse período de 25 anos, certo? E ao longo de vários séculos, nós temos justamente a construção do nome dessa região Iguaba Grande. E se a gente pegar o próprio nome, nós vamos ver algumas referências à língua indígena, Iguaba, certo? E no caso, esse nome Iguaba Grande, ele tem duas versões. A primeira versão, que durante muito tempo as pessoas, inclusive dentro da cidade, costumavam significar, era lugar de muitas águas, em referência à nossa lagoa, certo? Um dos nossos cartões postais durante toda a nossa história. Mas existem outros relatos, existem outros teóricos que refutam esse significado. No caso, o nome que hoje é mais bem tratado como o significado do nome de Iguaba Grande é lugar de beber água. Bom, se é lugar de beber água, não é a água salgada. Então, a referência ela muda totalmente. Não, se é lugar de beber água, faz referência a outras riquezas naturais da cidade. No caso, não a lagoa salgada, mas sim os pequenos lagos e rios que a cidade tem. Obviamente, hoje em dia esses rios, esses lagos, eles estão quase todos poluídos e não servem para o consumo. Porém, há muito tempo atrás, eles eram limpos e os índios que circulavam toda a região dos lagos encontravam verdadeiros oásis aqui na região de Iguaba Grande, onde eles conseguiam beber água. E por isso, então, provavelmente, índios ligados ali à matriz linguística do Tupi-Guarani nomearam esse local como Iguaba Grande, certo? A história dessa região, ela tem vários pontos legais da gente abordar. Ainda dentro dessa temática dos indígenas, nós temos também alguns pontos que nós podemos abordar, depois com mais calma, que, de certa forma, demonstram, melhor dizendo, a vivência indígena, a importância da vivência indígena na nossa região. A Pedra da Salga, aqui na região de divisa, no bairro Cidade Nova e Ubás, é um dos maiores exemplos que as pessoas costumam utilizar para a presença das tribos indígenas circulando aqui na cidade. Essa chamada Pedra da Salga, ela servia justamente para filtrar o sal, que depois era utilizado na alimentação e na conservação também dos alimentos. Bom, além disso, nós temos também sítios arqueológicos espalhados no interior da cidade, certo? Então, Iguaba respira história. E essa história ela vai atravessando os séculos e por volta do século XIX, um indivíduo muito importante para a ciência, mais especificamente para a biologia, ele passou pelo nosso território. É isso mesmo. No caso, o Charles Darwin, o teórico ali da teoria da evolução, ele que era um cara que buscava estudar diferentes habitats, diferentes locais da natureza mundo afora, ele vai estar passando pela região de Iguaba Grande a caminho de Campos. E sim, ele chegou a estudar algumas espécimes na região que hoje seria o Morro da Farinha, também em Cidade Nova, certo? Dando sequência à história do nosso município, já no século XIX, já no século... é isso mesmo.
Já no século XIX, nós temos a passagem do imperador, no caso, Dom Pedro II, chega a passar pela região de Iguaba Grande. E, dando mais uma acelerada no tempo, já no começo ali do século XX, nós temos o estabelecimento, né, de uma estação de trem que complementaria a linha de ferro da estrada Maricá. No caso, essa estrada de ferro Maricá conectava a região ali de Niterói e São Gonçalo com a região dos Lagos. E a cidade de Iguaba Grande, nesse contexto, durante ali, né, alguns anos da primeira metade do século XX, vai se tornar um importante entreposto comercial, conectando pessoas e mercadorias de cidades, né, vizinhas como Cabo Frio e a região de São Pedro também. No caso, São Pedro era um município separado de Cabo Frio e a região de Iguaba Grande pertencia a São Pedro. Mas a distância era tão grande que a própria população iguabense já tinha alguns laços ali de conexão entre si que acabavam causando uma certa distinção em relação ao pessoal ali da região central da cidade de São Pedro da Aldeia. Isso vai gerar um debate muito grande e já no ano de 1954 nós temos, né, a luta de pessoas, né, da região de Iguaba Grande, né, pela configuração dessa região como um distrito de São Pedro da Aldeia, já que essa região ela era muito mal assistida pela região central de São Pedro, pela sede do poder em São Pedro, onde nós tínhamos problema com abastecimento já de água, nós tínhamos problema com a limpeza urbana, iluminação pública basicamente não existia na época, o pouco que existia era ainda baseado, né, a óleo diesel. Então, essa região aqui ela era um pouco abandonada. Porém, no ano de 1954, nós conseguimos, né, se tornar um distrito e, com o título de distrito, né, ganha-se uma relevância maior para essa região. Mas essa relevância administrativa, política, jurídica, ela não se torna eficaz na prática. E durante as décadas de 60, 70 e 80, nós vamos ter ainda pessoas aqui da região de Iguaba Grande reclamando dessa questão da falta de assistência da sede do poder de São Pedro em relação a esses temas básicos da necessidade das pessoas que habitavam, né, a região de Iguaba Grande. Então, né, basicamente, o que se desenvolvia nessa região era fruto de uma iniciativa privada. Surgiram ali, né, condomínios, hotéis, restaurantes, bares, que deram uma dinâmica a mais. E durante ali essas décadas de 60, 70, 80, esses estabelecimentos eles vão crescer justamente pelo surto, né, pelo aumento, né, do turismo e do veraneio nessa região. Então, Iguaba Grande, aos poucos, vai lapidando o apelido que o município tem até hoje, que é a Princesinha da região dos Lagos. Princesinha por quê? Porque era um local que era, né, de certa forma, gostoso de se viver, um local agradável, onde muitos veranistas se sentiam bem, turistas, inclusive os carnavais de Iguaba, já ali por volta da década de 80, já faziam um certo sucesso e, juntando todos esses elementos ligados a essa questão turística, a cidade ficou conhecida como Princesinha da região dos Lagos pela leveza, né, da cidade, pelo clima agradável que a cidade tinha, certo? Porém, né, esse lado turístico, esse lado da iniciativa privada, né, e tudo isso gerava uma contribuição muito grande para a sede do poder em São Pedro, que não era revertida. E isso vai gerar cada vez mais contestações das pessoas que habitavam aqui, porque elas contribuíam para o município de São Pedro da Aldeia, porém elas não viam na prática políticas públicas que conseguissem, né, satisfazer as suas necessidades.
Então, durante ali a reta final da década de 80, início da década de 90, cresce o número de pessoas debatendo a questão de emancipar a cidade de Guaba Grande. E após a Constituição de 88, a facilidade de emancipar o município se torna muito mais tranquila de se fazer. E isso vai aumentar mais ainda essa dinâmica de discussão na questão de emancipação da cidade de Guaba Grande. Existia uma contribuição, existia uma necessidade por resolver problemas que não eram sanados, não eram solucionados pela sede do poder em São Pedro da Aldeia. E, após ali, o então vice-prefeito, nos primeiros anos da década de 90, se tornar prefeito da cidade de São Pedro, Rodolfo Pedrosa, ele leva um documento para tramitar na Alerj a questão da emancipação do distrito de Guaba Grande se tornar uma cidade. No caso, essa região de Guaba Grande vai ter, o distrito de Guaba Grande vai ter em 1994 um plebiscito onde diversas lideranças locais, como também o Hugo Canelas, vão estar ali debatendo com a população essa importância de emancipação de Guaba Grande. E em 1994 esse plebiscito ele vai ter ali 94% dos eleitores chegando junto nas urnas, e dentro dos 94% das pessoas que chegaram junto nas urnas, 93,6% das pessoas vão estar votando favoráveis à emancipação de Guaba Grande. Obviamente, como toda a questão burocrática, toda a questão de Estado, questão de jurisdição, isso não se dá da noite para o dia. A população chegou junto, conseguiram uma ampla votação favorável à emancipação da cidade de Guaba Grande em 1994, porém a emancipação oficializada, com tudo ok, referente a governo de Estado, referente também à Alerj, só vai vir em 1995, mais especificamente na data 8 de junho. Assim, nasce o município de Guaba Grande, onde nós temos 22 bairros, 53,6 km² e uma cidade que completa 25 anos com uma história já muito bonita de se relatar, de se estudar. Então, esse vídeo ele é todo direcionado para isso, para a gente pensar a nossa cidade, esse local que a gente vive, esse local que a gente ama, e direcionar a vocês essa reflexão da importância da história do município. Bom, espero que vocês tenham compreendido, galera. Qualquer coisa, estamos aí, certo? E até a próxima.